Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês me assistirão. Estamos aqui hoje para falar sobre normas constitucionais, um tema essencialmente doutrinário que eu tentarei mais uma vez simplificar sem vulgarizar. Sem mais delongas, porque o tempo é curto e a matéria é infinita, vamos ao que interessa. Nosso tema geral da aula de hoje, normas constitucionais. Bom, volta para mim. Nesse primeiro momento da aula, falaremos sobre as espécies normativas. Quais são as espécies de norma jurídica? E hoje não há a menor dúvida. Regras e princípios são espécies do gênero norma jurídica. Nem sempre foi assim. À luz de um positivismo clássico nas suas mais diversas vertentes, durante muito tempo, norma era tido como sinônimo de regra. Isso porque não se reconhecia a força normativa dos princípios. Durante muito tempo na história do Ocidente, os princípios eram apenas uma fonte subsidiária do direito, aplicáveis apenas em casos de lacuna para fins de integração da ordem jurídica. A ordem jurídica brasileira chegou a acolher expressamente essa visão. Até hoje, o artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, dispõe que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Essa perspectiva foi superada, sobretudo, com o pós-positivismo, enquanto nova teoria geral do direito, que tem dentre as principais características o reconhecimento da força normativa dos princípios. Por isso, reitero, norma é um gênero que hoje abarca duas espécies, regras e princípios. Veremos já já que alguns autores trazem uma terceira espécie normativa, que é a espécie dos postulados. Bom, regras e princípios são espécies do gênero norma jurídica. Como diferenciá-las? A doutrina traz alguns critérios que despencam na sua prova. O primeiro critério se dá quanto ao grau de abstração, generalidade e indeterminação daquela norma. Os princípios, em regra, são normas jurídicas dotadas de um maior grau de abstração, generalidade e indeterminação. O que é dignidade da pessoa humana? O que é o princípio republicano, o princípio democrático, liberdade de expressão? São, de fato, conceitos com razoável amplitude semântica. Já as regras seriam normas de menor grau de abstração, generalidade e de indeterminação, com um campo semântico um pouco melhor delimitado. Quando eu leio o tipo penal do artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa alheia móvel. Apesar de toda a norma ter algum nível de generalidade e abstração, é possível identificar no chão da vida com melhor delimitação em que hipóteses aquela norma deve incidir. Mas esse critério é fraco justamente porque todas as normas têm algum grau de generalidade e abstração. Por isso, Alexis, um dos principais autores teóricos do denominado pós-positivismo, traz um segundo critério. Enquanto as regras seriam mandamentos definitivos, expressões para decorar para sua prova, os princípios seriam mandamentos de otimização. Explico. As regras, se preenchidas os pressupostos fáticos para sua incidência e se consideradas válidas, devem incidir sobre determinado caso concreto na exata medida da sua prescrição, nem mais nem menos. Ou a regra é incidente e válida e por isso deve ser aplicada, ou ela não é incidente ou não é válida. Por isso são mandamentos definitivos que trazem comandos específicos decisórios. Já os princípios seriam mandamentos de otimização porque devem ser aplicados na maior medida do possível, à luz das possibilidades fáticas e das possibilidades jurídicas. Percebam, portanto, que os princípios podem ser aplicados com maior ou menor intensidade, a depender do caso concreto. Mas o melhor critério para se distinguir e identificar regras e princípios se dá quanto à solução em caso de colisões
ou conflitos. Quais são os critérios para se solucionar conflitos entre regras ou entre princípios? Bom, as regras são aplicadas de acordo com a lógica da subsunção silogística, premissa maior, premissa menor, conclusão. Se preenchidos no contexto concreto todos os pressupostos para incidência da norma jurídica e se essa norma é válida, ela deve ser aplicada. Se não preenchidos todos os pressupostos fáticos e jurídicos para sua incidência, ou se a norma é considerada norma-regra inválida, ela não deve ser aplicada. Percebam, portanto, que as regras são aplicadas de acordo com o tudo ou o nada. Quais são os critérios para solucionar eventuais antinomias entre regras, entre normas-regras? Primeiro critério é o critério hierárquico. Se há colidência entre uma norma inferior e uma norma superior, prevalece a norma superior. Inclusive, se a norma inferior é contrária e incompatível com a norma superior, por exemplo, com a Constituição, ela deve ser tida como inválida. Segundo critério é o critério cronológico. A norma posterior prevalece em detrimento da norma anterior. Em regra, uma regra, perdão pela redundância, posterior, revoga as regras anteriores com elas incompatíveis. E o terceiro critério é o da especialidade, não há aqui propriamente uma invalidade ou uma revogação, mas havendo uma norma geral e uma especial, ou seja, uma norma que reúne todos os elementos da norma geral, mais algum especializante que a distingue, deve prevalecer na aplicação do caso concreto a norma especial. Cuidado com o conceito de derrotabilidade que tem sido exigido em concursos públicos. As regras devem ser aplicadas ao caso concreto se preenchidos os pressupostos fáticos e se ela for válida. Mas é possível que uma regra seja incidente sobre determinado caso concreto, seja válida, mas ainda assim, de forma absolutamente excepcional, o aplicador do direito possa afastar a sua incidência. E essa possibilidade se dá no âmbito da derrotabilidade. O legislador, quando ele edita uma lei, quando ele constrói uma regra, ele imagina uma série de casos concretos que provavelmente ela incidirá. Mas é impossível que o legislador preveja todas as hipóteses existentes no chão da vida. Eventualmente, em algum caso concreto, a aplicação da regra definida pelo legislador provocará uma profunda injustiça, digo absolutamente profunda injustiça. Ou a aplicação da regra a um caso concreto não antevisto pelo legislador pode ser contrário à própria finalidade que levou à edição daquela norma. Por isso, de forma absolutamente excepcional e desde que devidamente justificada, é possível que a incidência de uma regra em tese incidente e válida seja afastada à luz do caso concreto. E a isso nós chamamos de derrotabilidade que pode incidir na sua prova. E os princípios? Os princípios, quando entram em rota de colisão, têm como principal critério de solução a tão falada ponderação. À luz do caso concreto, é preciso analisar a dimensão do peso de cada um dos princípios em jogo e que conflitam no caso concreto. Percebam que os princípios não colidem em abstrato, mas apenas à luz de casos concretos. Há algum conflito em abstrato entre o direito à vida e a liberdade religiosa? Em abstrato, definitivamente não. Mas à luz do caso concreto, uma testemunha de Jeová que se recusa a receber a transfusão de sangue porque viola a sua liberdade religiosa, a sua crença, o que pode levar à sua morte, neste caso concreto, princípios que em abstrato não conflitavam, entram em rota de colisão. E o critério de solução será a ponderação. E à luz do caso concreto, sempre que possível, deve o aplicador do direito e o intérprete tentar harmonizá-los. Um dos conflitos mais mencionados é aquele entre liberdade de imprensa de um lado e direito à intimidade, privacidade e honra de outro.
Na maior medida do possível, deve o intérprete tentar harmonizar, não fulminando, no caso concreto, nenhum desses princípios. Bom, diferentemente dos critérios de solução de antinomia entre regras, quando falamos da solução de conflitos entre princípios por meio da ponderação, não há que se falar na invalidade ou na revogação de um princípio em detrimento de outro. Em dado caso concreto, pode prevalecer determinado valor, determinado princípio, em detrimento de outro, mas ambos os princípios, ambas as normas continuam existentes na ordem jurídica. Além das regras e dos princípios, parte da doutrina por todos Humberto Ávila menciona uma terceira espécie normativa, que seriam os postulados. Os postulados seriam uma espécie de norma que define critérios de aplicação de outras normas, por isso conhecidas como normas de segundo grau ou como metanormas, expressões que podem aparecer na sua prova. Um dos principais exemplos de postulados mencionados para a doutrina, para os adeptos dessa concepção, é justamente o que nós chamamos de princípio da proporcionalidade, que definitivamente princípio não é, mas para quem reconhece essa espécie normativa, a proporcionalidade em verdade seria um postulado, uma norma que traz técnicas de aplicação de outras normas, mais especificamente de princípios. Com isso, vimos as espécies normativas que podem cair na sua prova. Vamos para um segundo momento dessa aula sobre normas constitucionais, que nós analisaremos a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Outro tema que não cai, despenca em concursos públicos. Há muito tempo, a doutrina e a jurisprudência estadunidense traz uma classificação bipartite das normas constitucionais quanto à eficácia. Os estadunidenses dividem as normas constitucionais em normas autoaplicáveis e normas constitucionais não autoaplicáveis. As normas constitucionais autoaplicáveis ou autoexecutáveis, sinônimos, seriam aquelas que não dependeriam de qualquer complementação ou intermediação para que sejam aplicadas a casos concretos, inclusive por juízes em processos subjetivos. Então, as normas constitucionais autoaplicáveis são aquelas em que o aplicador e o intérprete do direito pode se valer e aplicar diretamente a casos concretos. Já as normas constitucionais não autoaplicáveis ou não autoexecutáveis são aquelas que dependem de uma complementação, dependem de alguma intermediação infraconstitucional, em regra legislativa, para que aquela norma constitucional possa ser aplicada e incidir sobre casos concretos. Bebendo na fonte dessa classificação estadunidense e também inspirado na doutrina italiana, José Afonso da Silva constrói uma das classificações mais célebres do direito constitucional brasileiro, a classificação do autor José Afonso da Silva quanto à eficácia das normas constitucionais, que se trata de uma classificação tripartite. Quanto à eficácia, José Afonso da Silva divide as normas constitucionais em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Vejamos cada uma delas. Na classificação de José Afonso da Silva, a primeira espécie normativa quanto à eficácia são as normas de eficácia plena. As normas de eficácia plena, decorem, são normas de aplicabilidade direta e imediata. Por isso, na classificação estadunidense, seriam normas autoaplicáveis, mas de aplicabilidade direta, imediata e também integral. O que significa aqui o integral? As normas de eficácia plena na classificação de José Afonso da Silva não admitem restrição quanto à sua eficácia, seja pelo legislador, seja pelo administrador. Elas, por isso mesmo, têm aplicabilidade direta, imediata e integral, podendo um juiz se valer dela e aplicá-la ao caso concreto, independentemente de intermediação, tampouco podendo elas serem restringidas. Apesar de não poderem ser
restringidas, elas podem, segundo a doutrina, ser regulamentadas. E aí faço aqui uma crítica muito breve. Afinal de contas, em toda regulamentação, por mais sutil que seja, há algum grau de restrição. Ora, ao se regulamentar, tudo que fica fora do âmbito da regulamentação, a princípio está fora do âmbito de eficácia da norma jurídica, de tal forma que toda regulamentação implica em alguma restrição. Além das normas de eficácia plena, José Afonso da Silva traz uma segunda categoria quanto à eficácia, as normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida também têm aplicabilidade direta e imediata. Por isso, na classificação estadunidense, também seriam normas autoaplicáveis. Não dependem de complementação para sua aplicação direta em casos concretos. Mas, diferentemente das normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral. O que eu quero dizer com isso é que as normas de eficácia contida, diferentemente das normas de eficácia plena, admitem restrição infraconstitucional. Por exemplo, a lei pode reduzir a eficácia daquela norma constitucional. Por isso mesmo, é possível sugerir que uma nomenclatura mais adequada seria normas de eficácia restringível. E o principal exemplo que mais cai em concursos públicos é justamente o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que dispõe: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A própria Constituição autoriza que a legislação infraconstitucional traga alguns requisitos, algumas restrições para o exercício de determinadas atividades profissionais. Para ser advogado, é preciso a conclusão da faculdade, portanto, é preciso ser bacharel em Direito, bem como a aprovação no exame da ordem, o exame da OAB. A exigência da aprovação na OAB já foi questionada em sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade. Ora, o exercício da advocacia é uma atividade de interesse público absolutamente relevante para a sociedade e para o Estado democrático de direito. Por isso, é razoável que alguns requisitos adicionais sejam estabelecidos, além da conclusão da faculdade, do bacharelado em direito, a aprovação no exame da ordem. Portanto, normas de eficácia contida podem ser restringidas pela legislação infraconstitucional, mas, claro, essa atividade limitativa deve ser limitada. É preciso falar ainda que brevemente nas limitações das limitações. Ora, seguindo os critérios sugeridos por Flávio Martins, com quem eu concordo, para que haja uma restrição à eficácia de uma norma de eficácia contida, essa restrição deve ser não pode atingir o núcleo essencial daquela norma que se pretende restringir no âmbito dos direitos fundamentais, não pode atingir o coração do direito. 2. A restrição deve ser razoável, racional, buscar fins igualmente legítimos. E 3. A restrição deve ser proporcional, não se admitindo excessos. Além das normas de eficácia plena, além das normas de eficácia contida, ambas categorias de normas autoaplicáveis, José Afonso da Silva desenvolve uma terceira categoria, que é a categoria das normas de eficácia limitada. Diferentemente das anteriores, as normas de eficácia limitada são de aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Trata-se, portanto, de normas não autoaplicáveis, que dependem de uma complementação, de alguma intermediação infraconstitucional, para que elas possam ser utilizadas e aplicadas em casos concretos pelo intérprete e pelo aplicador do direito. Por isso, de acordo com o entendimento clássico e ortodoxo, essas normas não teriam eficácia positiva. Delas não se poderia extrair, por exemplo, um direito público subjetivo. Mas é evidente que, por serem normas jurídicas e normas jurídicas constitucionais, elas têm sim algum grau de eficácia, ao menos efeitos mínimos negativos. Isso volta e meia cai em provas objetivas. Por exemplo, quais são esses efeitos negativos mínimos, ainda que de uma norma de eficácia limitada e não autoaplicável?
Primeiro exemplo, não recepcionar a legislação anterior com ela incompatível. Então, se editada uma norma constitucional de eficácia limitada, ainda que tal, a legislação com ela incompatível anterior será tida como não recepcionada. Além disso, se posteriormente editada alguma lei que viole essa norma de eficácia limitada, essa norma serve como parâmetro do controle e eventual lei será declarada inconstitucional, porque é incompatível com a norma constitucional, ainda que de eficácia limitada. E claro, elas condicionam a legislação futura que deve ser editada para conferir a ela eficácia máxima e jamais contradizê-la. As normas de eficácia limitada têm duas espécies: as normas de princípio institutivo e as normas programáticas. Comecemos pela primeira espécie, que é a norma de eficácia limitada de princípio institutivo. São normas que permitem ou que determinam a implementação de uma entidade, de uma instituição, de um órgão ou de um instituto jurídico. Pelos verbos que eu utilizei, dá para perceber que as normas de princípio institutivo podem ser facultativas ou impositivas. Isso significa que elas podem apenas autorizar a implementação daquela instituição ou daquele instituto jurídico ou determinar. Qual é a consequência prática disso? A nossa Constituição traz alguns mecanismos de controle das omissões inconstitucionais. Se há um dever de legislar em decorrência de uma norma de princípio institutivo impositiva e esse dever não é cumprido e exercido, é possível se valer, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou de um mandado de injunção. No caso das normas de princípio institutivo facultativas, não há que se falar numa omissão inconstitucional porque há uma mera autorização. Vamos exemplificar? Exemplo de norma de princípio institutivo facultativa, que apenas autoriza a instituição, a implementação de uma instituição. O artigo 125, parágrafo 3º da Constituição diz que nos estados em que houver um efetivo superior a 20 mil integrantes militares, ou seja, policiais militares e bombeiros militares, o Estado poderá, portanto, trata-se de uma mera faculdade, instituir uma justiça militar estadual. São Paulo tem muito mais do que 20 mil militares e instituiu a sua justiça militar estadual. O Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, não, e não há qualquer inconstitucionalidade nisso. Já quando nós falamos de normas de princípio institutivo impositivas, normalmente a própria norma constitucional de eficácia limitada, é verdade, traz uns verbos que determinam comandos. Disporá, deverá, elaborará, editará. Por exemplo, artigo 32, parágrafo 4º da Constituição, Lei Federal disporá sobre a utilização pelo Governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Há uma obrigatoriedade de edição desta norma jurídica sob pena de omissão inconstitucional. Além das normas de princípio institutivo, é uma espécie de norma de eficácia limitada as tão mencionadas normas programáticas. As normas programáticas são aquelas que trazem fins, finalidades, objetivos, ou como se extrai do próprio nome, programas a serem promovidos pelo Estado e pela sociedade civil, mas não trazem os meios, ou seja, como aqueles objetivos devem ser implementados na prática. Quando José Afonso da Silva pensou nas normas programáticas, ele estava idealizando, trazendo para a nossa atual realidade constitucional, por exemplo, o artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre eles, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Temos aqui um programa, um objetivo. Como? A lei não diz. O problema é que a doutrina, mencionando de forma distorcida a doutrina de José Afonso da Silva, tem considerado todas as normas que consagram direitos sociais na Constituição
como normas meramente programáticas e, por isso, não auto-aplicáveis. O artigo 6º da Constituição, que traz, por exemplo, os direitos sociais em espécie, ou o artigo 196 e seguinte, que regulamenta o direito à saúde na Constituição, ou o artigo 205 e seguinte da Constituição, que regulamenta o direito à educação, dentre outros. O etiquetamento das normas que consagram direitos sociais na Constituição como normas meramente programáticos tem sido utilizado para negar a efetividade destes direitos de forma absolutamente odiosa. Bom, num resgate dos objetivos de José Afonso da Silva, que era sempre defender a força normativa da Constituição, prevalece na doutrina e na jurisprudência do STF, por isso a posição mais segura para concursos públicos em geral, que ainda que uma norma seja etiquetada como norma meramente programática, uma norma que consagra direitos sociais, dela é possível se extrair efeitos positivos mínimos. Ao menos a exigência da existência de alguma política pública, de algum plano de ação para promover aquele direito social, o direito à educação, o direito à saúde, bem como sempre a garantia do mínimo existencial. Um medicamento de baixo custo, para a gente nem entrar em polêmica, e essencial para a garantia da dignidade do indivíduo, não pode ser negado a pretexto do direito à saúde estar consagrado em normas meramente programáticas da Constituição. A existência de planos de ação e de políticas públicas, bem como a garantia do mínimo existencial, são efeitos positivos mínimos extraídos, ainda que a norma seja classificada como meramente programática. Bom, é essa a posição, mas estou com o Dirley da Cunha Júnior, que defende que todas as normas constitucionais de ponta a ponta têm plena eficácia jurídica, não fazendo mais sentido distinguir a eficácia, por exemplo, das normas que consagram os direitos denominados de primeira geração, em detrimento da eficácia das normas que consagram direitos de segunda geração. Passagem da obra de Dirley da Cunha Júnior. Dúvidas não podem mais subsistir quanto à natureza jurídica das normas programáticas. Se a Constituição é toda ela norma jurídica, todos os direitos nela contemplados têm aplicabilidade direta, vinculando tanto o judiciário quanto o executivo e o legislativo. Assim, as normas programáticas, sobretudo as atributivas de direitos sociais e econômicos, tais quais saúde e educação, devem ser entendidas como diretamente aplicáveis e imediatamente vinculantes de todos os órgãos de poder. Não pairam mais dúvidas nem subsistem mais questionamentos a respeito do caráter jurídico e, consequentemente, vinculante das normas classicamente etiquetadas como meramente programáticas. Volta para mim. É essa a minha posição. Bom, para a gente trazer um organograma do que eu acabei de falar nesse segundo trecho dessa aula. Vamos lá. Na classificação de José Afonso da Silva, é possível dividir as normas constitucionais quanto à eficácia desta forma. Normas auto-aplicáveis seriam tanto as normas de eficácia plena, aplicabilidade direta, imediata e integral, quanto as normas de eficácia contida, que são normas de aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral, porque admitem restrições. Já as normas não auto-aplicáveis seriam as normas de eficácia limitada, aquelas que numa leitura ortodoxa não seriam aplicáveis diretamente, dependeriam de alguma complementação. E elas se subdividem em normas de princípio institutivo e normas programáticas. As normas programáticas são aquelas que trazem finalidades, mas não os meios por meio dos quais aquelas finalidades serão promovidas. Já as normas institutivas permitem ou determinam a implementação de entidades, instituições, órgãos ou institutos jurídicos. Elas podem ser facultativas, trazendo uma mera autorização, ou impositivas, e no caso de omissão, haverá inconstitucionalidade controlável, por exemplo, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou de um mandado de injunção. Volta para mim. Com isso, encerramos o enfrentamento do tema normas constitucionais.
Bom descanso para quem vai descansar. O descanso faz parte do treino, mas também um excelente estudo para quem vai continuar estudando. Um grande abraço.